Fala, povo de Deus, povo abençoado. Estamos na sexta-feira, no 6º vídeo, falando sobre o nosso melhor amigo, o Espírito Santo, junto com a minha melhor amiga. Eu já sinto que eu conheço muito melhor ele hoje. Sério? Fico muito feliz com isso. Estou aqui com a Verônica Amaral. Oi, gente! Ah, bom, sei que você vai falar. E hoje nós vamos falar que ele... Sobre os dons do Espírito, né? Ah, é? Nossa, os frutos nós falamos na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre os dons que ele nos dá, que ele disponibiliza. Vê, pode mandar bala, que eu vou tomar água. Tá. Bom, nós estávamos falando. O que são os dons do Espírito Santo? Então, os discípulos receberam de Jesus os dons diversos pelo Espírito Santo, tais como discernimento, realizar milagres em meu nome, realizarão milagres, expulsarão demônios, realizarão curas, né? Então, essa parte de realizar milagres, profecia, interpretação e cura, mas é o próprio Espírito Santo que opera esses dons em nós para ser bênção para todos. E aqui é um caminho meio delicado, né, amiga? Porque assim... Eu tô até mordendo a boca de tão preocupada que eu fiquei. Por que a gente foi gravar sobre isso? Mas tá bom, vai. Ficou me pegando, né? Sentindo, né? Mas assim, é porque é tão... Quem já sentiu a presença do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, sabe como é gostoso. A gente fica... Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre. A gente precisa parar de achar que somos só seres humanos. Sei lá o que a gente tá fazendo vivendo aqui. Vivendo algo celestial. A gente vai ser, né? E aí, então ele se conecta com a gente precisa ter essa sensibilidade. E aí a gente, através de Jesus, temos esses dons que é para abençoar os outros, para que eles sejam glorificados. Ele quem, gente? Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente pode... Tudo é pra glória dele. E às vezes a gente acaba meio que se empolgando mesmo, porque é tão empolgante, é tão gostoso, né? E aí às vezes a gente profetiza coisa que a gente acha que deveria profetizar, ou porque a gente vê, ou porque a gente... E não é, é uma linha muito tênue, só que a gente precisa entender que isso também entristece o Espírito Santo, né? Porque ele considera como uma blasfêmia. Mas vamos falar da parte boa, que eu não quero falar da parte ruim, não. Mas também tem aquela questão, amiga. Se você consegue ser sensível à voz do Espírito Santo, você não vai cair nesse conto. Você vai saber quando, às vezes, é uma profetada, quando é uma profecia. Você vai conseguir perceber quando aquilo é de verdade e quando não é. Isso é muito nítido. Quanto mais você se relacionar com o Espírito Santo, ele não vai te deixar enganado. Por quê? Porque ele te guia. Então, ele guia, ele vai falar pra você, filha, tô aí não. Na verdade, eu costumo dizer assim, eu recebi o Espírito Santo, eu tinha 6 anos, eu tava indo pro pré. Nossa, é a segunda vez que eu falo do pré. E eu tive uma experiência lá que eu tava pra ser atropelada e eu senti como se fosse uma força me tirando do acidente de verdade. E eu tive várias experiências com o Espírito Santo. E por um momento eu me afastei realmente e não me sinto digna de recebê-lo novamente. Nossa, gente, que coisa profunda. Mas ela tá se descobrindo, gente. Mas é porque é uma coisa tão séria, é uma coisa tão santa, é uma coisa tão maravilhosa que às vezes a gente, por viver uma vida tão corrida ou ter uma mente tão perturbada, a gente acha que ele não vai nos usar ou nos encher ou se fazer presente, mas que hoje fique claro pra mim e pra você que ele sim, porque ele se importa. Ele não depende da gente, né? Ele não, o que a gente faz não muda o caráter dele. Exatamente. Ele é o Espírito Santo, né? Então, independente do que você faça, se você reconhece a soberania dele, ele vai estar aí pra você. Enquanto Jesus não voltar, ele tá aqui. Mas eu ia falar uma coisa que assim, a atmosfera muda. Quando o Espírito Santo tá, a atmosfera muda, você se sente. Então, é muito difícil alguém vir e falar alguma coisa pra você e você... amém, irmã. Porque também nós não podemos julgar o profeta. Eu sempre confundo isso aí. Então já pode julgar a profecia. Então, irmãos, cuidado, né? A nossa língua lá é a flecha. Então, cuidado, não fala, né? Deixa quieto, porque às vezes a gente é capaz de pagar o preço, tá bom? Então, ele tem essa questão do discernimento, porque ele dá, então se você tá com o Espírito Santo ali, você vai ter saber o que a discernição. O discernimento, pode ser louco. Agora, por que a gente é tão difícil de realizar milagres, né?
Sendo que a gente tem tudo isso, umas coisas a gente funciona, outras coisas não funcionam. Empoderamento. Ter fé naquilo que a gente realmente acredita. Porque chegar ali na hora H, a gente realmente duvida, aí entra a dúvida. E não é uma questão de entrar dúvida. Porque se entrou a dúvida, tipo, será mesmo que o Espírito Santo ia me usar? Acabou de falar. Ou será mesmo que se eu... E tem tudo isso. Tem a questão da como você anda com a sua vida com Deus, com a sua obediência. Gente, é uma vida de oração, como a gente já falou, entre o jejum, entre tantas coisas. Então, assim, se creres, verás a glória de Deus. Você tem que crer também, né? Então, é basicamente isso. Tem mais coisas, amiga, sobre os dons? Não, eu só ia falar um pouco do apóstolo Paulo, que tá escrito aqui, né? Porque ele ansiou pelos diversos dons, mas ele acabou focando no amor. E aí tem uma palavra que até uma fala assim... Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, de nada disso... 1 Coríntios 13. Valeria. Nada disso valeria. Então, eu acho que não foi à toa que o amor era um dos primeiros dons. Então, ame dos frutos. Ame a si mesmo, ame ao próximo. Ame acima de tudo a vida. Eu acho que agora você tá sentindo agora aí do outro lado o cansaço. O peso tá chegando. Outra coisa, deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nós conforme a sua vontade, e façamos como Paulo exortou Timóteo. Sejam diligentes nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Logo, os dons têm propósitos de edificação do corpo em Cristo. Se você não sabe qual é o seu propósito, se você já recebeu alguma... Ai, gente, isso é tão legal que eu queria falar, amiga. Porque eu não sei se vai dar tempo, porque assim... Eu lembro que uma palavra que eu vi que, tipo, é um jogo, meio que um jogo de xadrez, quando Deus fala, que é de Samuel. Quando Deus chamou Samuel, como é que foi? Deus chegou lá e falou, Samuel. Isso. Foi nessa voz, né? Foi. Um pouco mais grave, Samuel. Aí Samuel pegou, fez o quê? Foi lá em Eli, que tava cansado, meio perdido já, falou, não fui eu. Aí voltou. Aí Deus falou o quê? Samuel. Aí ele foi lá de novo em Eli, voltou. Aí não sei se foi a segunda ou terceira. Samuel. Aí quando ele foi lá em Eli se tocou, falou, olha, se te chamarem de novo a voz, você diz, eis-me aqui. Não, fala que teu servo ouve. Fala que teu servo ouve? Tá bom. Fala que teu servo ouve. E aí eu fico pensando, Deus não tava vendo que ele tava pra lá e pra cá? Não podia ter falado tudo de uma vez? Samuel, levanta, eu vou falar com você, pega isso, pega aquilo. Ele não poderia? Ele poderia. E por que ele não fez? Eu acho que foi pra Samuel aprender a ouvir a voz dele. Eu acho. E eu penso que pode ser isso, como pode ser, tipo, eu dou o primeiro passo. O segundo você precisa dar. Ó, que perspectiva boa essa. Mas não é minha também. Foi logo vi, vai. Aí, quando eu vejo que você está pronta para receber o próximo passo, a próxima instrução, eu dou outro. Entendi. Aí você vem. Vai caminhando juntinho. Eu dou outro. E você vem. E ele fez isso com diversas personalidades da Bíblia. A gente viu ele fazendo isso com Davi, com o próprio Moisés, faz isso, faz aquilo. Então, quando ele chama, né, Moisés, né, ele fala, aí Moisés fala, eis-me aqui, amiga? Acho que é. Eis-me aqui. Aí ele vai e fala. Então, ele em nenhum momento ele já chega, Thalita, faz isso. Não. Ele espera. Thalita, faz isso. Ele só fala assim quando ele já pediu 2 vezes, eu não fiz. Aí ele, dá pra fazer? Aí eu já entendo. Mas acho que isso aí não é o Espírito Santo falando, não. Isso aí acho que é Deus já mandando já o ultimato. Porque, de novo a gente tá classificando. Mas é porque são vozes bem diferentes, viu? Parece a mesma, mas não é. Na minha cabeça. Eu também sou louca, posso ser. Mas ele se ira, a gente viu. Quando ele tava de saco cheio de Moisés lá, a Bíblia fala, e Deus falou irado. Pois é. Eu posso mostrar depois pra vocês no próximo vídeo. Mas era isso que eu ia trazer. Pra poder simplificar um pouco a questão de que ele também distribui dons. Porque nós falamos dos frutos. Eu lembrei aqui, amiga, do propósito. Isso. E o propósito, se você não tem o propósito, dificilmente Deus vai te dar alguma coisa que você vai conseguir usar depois. Então, aprenda, se autoanalise, fale com Deus, crie um relacionamento, conheça. E a gente conhece através de quê? Palavra. E aí, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Peça discernimento pro Espírito Santo, porque a gente viu que discernimento também é um
dom. E aí, leia de novo. Mas se você ler a Bíblia como um livro, você vai ficar sem entender nada. Agora leia você tem de novo. Pedir ajuda pro Espírito Santo, ele te ajuda a entender as entrelinhas. E o que ele tá querendo dizer sobre tudo isso. Porque se a Verônica tivesse lido a história de Samuel e não tivesse também pesquisado, visto outra pessoa falando, ela não ia saber esse negócio aí do um passo, o outro passo. Você acha que esse discernimento que dá, gente? É o Espírito Santo. Ela ia ler como uma história normal. A gente lê a Bíblia como uma história normal, mas a gente vai ao Espírito Santo. Na verdade, às vezes a gente não lê a Bíblia com história normal. Às vezes a gente lê a Bíblia achando que aquilo que aconteceu para Ezequiel vai acontecer com a gente. Pode ser assim. Outra coisa do Ezequiel. Quando Deus levou ele no Vale dos Ossos Secos, eu não tô classificando não, porque foi Deus mesmo, foi Jesus. Foi os três, no caso. Quando levou ele no Vale dos Ossos Secos, Deus falou o que pra ele? Daniel, o que você vê? E ele foi o quê? E respondeu: eu vejo. Ezequiel, poderão esses ossos reviverem? E ele muito esperto, tu sabe, Senhor. Você que sabe. Existe um relacionamento aí, ok? E aí ele fala o quê? Pra Ezequiel falar? Pra profetizar. Profetiza sobre esses ossos. Ezequiel saiu profetizando? Sim, tinha caído. Ele saiu profetizando? Não. Ele aguardou. E aí disse o Senhor, diz assim: vento dos quatro cantos. Ezequiel foi o quê? Vento dos quatro cantos. Seguiu à risca aquilo que Deus tinha falado para ele. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Precisamos ter discernimento, mas além de tudo, comunhão, relacionamento, conhecimento. E é isso que fica essa mensagem nessa noite. Fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo. Até o próximo.